Olá pessoal, eu sou a Cíntia da Livros e Montanhas e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o livro Reino das Névoas. Linda essa capa, né? Maravilhosa. Então, Reino das Névoas é da autora Camila Fernandes, autora brasileira. As ilustrações são dela, inclusive essa capa linda, maravilhosa. Vou mostrar pra vocês aberta aqui, ó. É muito bonita a capa do livro. Ela publicou o livro pela Tarde Editorial. Esse símbolo aqui. Tá aqui a Camila, tá? Eu vi esse livro aqui no vlog do Walter Tierno e fiquei encantada pela capa. Então, a princípio, eu comprei o livro pela capa, mas o livro é ótimo, maravilhoso. São 8 contos, 7 contos, se eu não me engano. Deixa eu ter uma ideia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 contos, tá? A letra é bem agradável de ler, é grande, tá? A folha também é amarelinha. Tem muita ilustração que é da própria autora, da Camila. Ela desenha muito bem, ó. Aqui. Tem essa daqui essa do saco. Tem essa aqui que eu acho linda também, ó. Enfim, ela tem desenhos maravilhosos. E cada início de capítulo tem um nome do conto e uma pena de pavão. Então o livro é lindo, maravilhoso. E as histórias também são muito legais. Os contos são contos de fadas para adultos, tá? Não é um livro muito próprio para criança, tá? Apesar de ser contos de fada. E aqui vai ter vários contos, assim, alguns vocês vão até imaginar a qual conto de fada pertence, né? Claro que com suas modificações, suas adaptações, né? Então, eu gostei de todos os contos aqui, principalmente o último, que dá título ao livro, né? Que é o Reino das Névoas. Então tem o Chifre Negro, que é a história de uma princesa que ela tem que salvar o pai, e para isso ela precisa encontrar o chifre de um unicórnio, que, como diz a lenda, né, pode salvar qualquer pessoa da morte. Então vai contar a história, se ela vai conseguir ou não. O Lenhador e a Sombra conta a história de um lenhador que um dia estava partindo lenha e ele encontrou uma gata cinzenta presa numa armadilha. E aí ele liberta a gata e leva pra casa, cuida dela, e aí acontecem algumas coisas interessantes. A Outra Margem do Rio é a história de um rapaz que ele são 2 cidades divididas por uma ponte, né? E ele vai se casar com uma moça da cidade do outro lado do rio. E aí acontece um incidente na ponte que o pai dele acaba se machucando. E para salvar a vida do pai, ele faz uma barganha com uma bruxa e assim ele perde os olhos, né? E aí ele consegue com que o pai sobreviva, mas ele fica sem os olhos. E aí ele vai ter que ir para outra cidade, e aí vai se saber se a menina vai querer casar com o cara que não tem olhos agora, né? Então é bem interessante também. O outro conto é A Torre Onde Ela Dorme. Esse conto aqui, eu não vou dizer a qual ele remete, mas vocês vão ter uma ideia. É a história de um príncipe tolo e arrogante que começa a ver, assim, da janela do quarto dele, uma torre que só ele enxerga, ninguém mais enxerga. E aí um sábio lá do castelo, né, como se fosse tutor, assim, que ensina os príncipes, né, ele explica que existe uma lenda de uma donzela que não queria se casar de maneira alguma, porque achava que todos os pretendentes, nenhum estava à altura dela, e ela acabou sendo enfeitiçada e adormeceu numa torre, esperando até que chegasse realmente alguém ao nível dela, né? E aí vai contar a história desse príncipe tentando achar essa torre onde está essa donzela. Então vocês já imaginam a qual conto remete, né? Mas é bem diferente, tá? E depois tem o conto A Filha do Fidalgo.
que também é um conto curtinho, é sobre uma menina toda cheia de fantasias na cabeça, que espera o príncipe encantado. O pai dela isola ela, meio que não deixa ela fazer nada, né? Então ela fica meio entediada, fica só lendo livros. E ela sonha com o príncipe encantado, né? Com aquelas histórias, o príncipe encantado que salva a donzela e tal, não sei o quê. E aí, pra ela não se sentir muito sozinha, ela até pede pro pai um gatinho, mas o pai não quer dar nenhum bicho de estimação pra ela, nada. Então, até que um dia ela encontra no quarto dela um sapo. E daí, não vou contar muito, porque senão acaba o conto, né? Mas, sabe-se lá o que vai acontecer. A espera é sobre uma castelã, que ela passa a vida esperando o príncipe encantado, porque disseram que ela tem uma porta no quarto dela, que disseram pra ela que um dia o príncipe encantado chegaria e traria pra ela a chave daquela porta, que a levaria para um outro mundo onde só haveria felicidade, não sei o que, não sei o que. E até que um dia chega um rapaz por quem ela meio que se apaixona, e ele não é bem um príncipe, né? Mas ela acaba achando que ele é o príncipe, que ele vai trazer a chave, e ela fica decepcionada porque ele diz que não, que ele não tem a chave, mas ele vai fazer com que ela descubra a chave. E daí só lendo o conto para saber o que ela vai encontrar depois na porta, se ela encontrar a chave, o que vai ter depois na porta. E o último ponto, que é o Reino das Névoas. A história conta a história de uma princesa que vive num castelo com sua mãe. O seu pai já morreu, né? Mas a mãe dela não dá muita atenção pra ela, se sente meio jogada de lado, né? E um dia, no jardim, a mãe dela chega pra ela: filha, a gente tem conversado tão pouco, não sei o quê. Então vamos, por que a gente não vai passear no bosque? Ela, a princesinha, fica toda feliz, né? Que vai passear com a mãe dela no bosque. Só que na hora de sair pro passeio, quem aparece é o braço direito da rainha. E ele fala assim: vamos, querida, sua mãe vai vir logo depois da gente. A gente vai na frente, que ela tem que resolver uns problemas de estado, mas daqui a pouco ela chega, então você vai comigo. A princesa fica meio um pouco frustrada, mas vai com o braço direito, sei lá o que ele é. Eu não me lembro mais qual é o cargo dele lá. Mas ele é o braço direito da rainha. E aí eles vão pro bosque. E lá no bosque, esse cara tenta matar a princesinha. E aí que ela descobre que quem a mandou matar foi... Tadã! Você já deve imaginar, né, a que conto remete isso. E de qualquer forma a princesinha consegue se defender, e aí ela foge para a floresta. E acontecem milhares de outras coisas. É o conto mais extenso, mas também muito, muito, muito legal. Eu adorei o livro. Recomendadíssimo, que com certeza vocês vão ler rapidinho. E é muito legal para quem gosta desse tipo de literatura, né? Literatura fantástica, de contos de fadas, vai adorar. O livro é curtinho, tem 168 páginas e muito legal. Vale a pena, gente. Procurem esse livro. Não tem só a capa bonita, ele é um livro excelente mesmo. Podem procurar. Eu vou deixar aqui embaixo no comentário dos vídeos, né, o link pro vlog do Walter, em que ele pede pra Camila fazer um videozinho sobre o livro. Vocês vão gostar pra caramba dela, é muito divertida. E também do blog dela, sobre o livro, tá bom? Então é isso. Até a próxima e até mais. Tchau!